Califórnia. É conferencista que viaja o mundo inteiro, não apenas dando palestras, mas debatendo e defendendo a fé cristã diante de muitos que não acreditam na existência de Deus. E ele tem muito sucesso em defender as suas ideias e defender não apenas a nossa fé evangélica. Fabiano está aqui traduzindo para ele, eu quero que você tenha certeza de traduzir. Eu tive o privilégio de ter o Dr. Craig como um professor muitos anos atrás, ele não vai se lembrar, com certeza, porque não foi aluno que se destacou, mas ele foi um professor que ficou marcado na minha vida. E na época ele trouxe para mim conhecimentos e tópicos que eu desconhecia, e de lá para cá eu também não tenho encontrado em nenhum outro lugar. E com certeza Deus estará usando para transmitir verdades e ideias para todos nós de uma maneira bastante sucinta, de uma maneira bastante profunda, e que nós temos o privilégio de não apenas ouvi-lo, mas interagir com ele nesses dias. Aproveita essas oportunidades. Eu quero pedir para que ele se aproxime, eu quero orar pela vida do Dr. Craig, bem também como a vida do Fabiano, que é um dos nossos editores na editora, e quero então agora pedir para que todos nós curvemos as nossas cabeças e vamos orar. Pai de amor, nesse instante nós queremos colocar nas tuas mãos os teus servos, o Dr. Craig, o Fabiano. Pedimos, Pai, que agora venha transmitir através do teu servo aquilo que tens para nós. Use o Senhor grandemente, dê a ele clareza de pensamento, de apresentação. Pedimos a mesma para o Fabiano, para que ele possa ter fluência na sua tradução, para que todos nós possamos ouvir, compreender e aplicar às nossas vidas aquilo que ouviremos nesta noite. Venha nos ensinar e instruir através dos teus servos nesse momento que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o Dr. Craig. May the Lord bless you and use you tonight. Boa noite. That about exhausts my Portuguese, except for onde é o banheiro. Jan and I are delighted to be with you here at this Congress. Minha esposa Jen e eu estamos muito felizes de estar com todos vocês aqui neste congresso. This is our very first visit to Brazil, and we have appreciated what a warm welcome you've given us. Essa foi a nossa primeira visita ao Brasil e nós somos muito gratos pela acolhida calorosa que recebemos de todos vocês. And I want to thank Vida Nova not simply for sponsoring this speaking trip. E eu quero agradecer às edições Vida Nova não somente por patrocinar essa visita ao Brasil, but I want to express my enormous to this publishing house for the vision that they have for equipping the church in Brazil. Mas quero também expressar a minha grande admiração por essa editora, sua visão de publicação para o Brasil. I'm just astonished, frankly, that they would have chosen to translate 5 of my books into Portuguese in this country. Sinceramente, eu fico muito impressionado que a editora Vida Nova tenha escolhido publicar 5 dos meus livros em português. And I think it's astonishing that a publishing house would choose to publish books in Christian apologetics rather than, say, the spiritual journey of Justin Bieber. E é muito impressionante, eu diria, que uma editora escolha publicar livros sobre apologética cristã em vez de, por exemplo, um livro sobre a jornada cristã de Justin Bieber. And so when we received the invitation to participate in this speaking tour, we jumped at the chance. E quando nós então recebemos um convite para participar, nós imediatamente saltamos para essa oportunidade, abraçamos a oportunidade. I sincerely believe that the church in Brazil can help to change the world. Eu creio sinceramente que a igreja no Brasil pode contribuir para transformar o mundo. Given the astonishing growth in the church since the 1960s, and Brazil's
emergence in the 21st century as a major geopolitical and economic power, the church in Brazil has the potential to change the world. Dado o crescimento da igreja desde a década de 60 e o crescimento exponencial do Brasil, também o Brasil tem grande potencial certamente para crescer. And so I mean it with all my heart when I say how honored, how privileged I feel to have a part in equipping and strengthening the church in Brazil in apologetics for the task of world evangelization. E eu quero expressar como eu me sinto honrado e privilegiado de poder contribuir para fortalecer o Brasil de forma que ele possa agir na apologética a favor da evangelização mundial. Now tonight I've been asked to address the question, Christian apologetics, who needs it? Hoje me pediram para tratar da pergunta apologética cristã, quem precisa de apologética? In the winter of 1985, Jan and I returned from a sabbatical in Paris to find that the dean of the seminary at which I taught had decided that the philosophy of religion program was not worth the expenditure and so had decided to eliminate our department. I'm sorry, I didn't get all that. Oh, okay. Okay. No inverno de 1985, minha esposa Jane e eu retornamos de um período sabático em Paris para descobrir que o deão do seminário no qual nós lecionávamos tinha decidido simplesmente acabar com o programa de filosofia, acabar com o departamento de apologética. More than that, he had also proposed to eliminate apologetics as a core requirement in the Master of Divinity curriculum. Na verdade, ele tinha proposto eliminar a apologética como uma disciplina fundamental exigida no currículo de mestrado. When I protested that Christian apologetics was vital for the training of our future ministers, his reply shocked me. Quando eu protestei dizendo que a apologética era vital para o treinamento dos nossos futuros ministros, a sua resposta, a resposta que ele me deu, me chocou. Oh, I think that apologetics was useful for the church back in the 1940s and 50s, but it's no longer necessary today. Eu acho que a apologética foi necessária para a igreja lá atrás, nos anos 40 e 50, mas não me parece que ela seja mais necessária para a igreja hoje. Fortunately, the faculty roundly disagreed with him on that score. Felizmente, o corpo docente redondamente discordou daquela posição. But the fact that so deprecatory an attitude toward Christian apologetics could be ensconced at the highest administrative levels of an evangelical divinity school makes all the more pressing the question raised by his remark as to the necessity and the utility of apologetics. O fato de haver um posicionamento como esse numa faculdade teológica torna ainda mais premente a pergunta a respeito da necessidade ou indispensabilidade e ao mesmo tempo a utilidade da apologética. Now, notice that I speak of apologetics necessity and utility. Agora perceba que eu estou falando da indispensabilidade e também da utilidade da apologética. The distinction is important. Essa distinção é muito importante. Even if apologetics should turn out not to be absolutely necessary, it doesn't follow that it's therefore useless. Mesmo que nós chegássemos à conclusão de que a apologética é dispensável, desnecessária, não podemos concluir daí que ela seja também inútil. For example, it's not necessary that you know how to type in order to use a computer. Por exemplo, não é indispensável que você saiba digitar para poder. You can just hunt and peck as I do. Você pode catar milho, exatamente como eu também faço. But nevertheless, typing skills are very useful in using a computer. No entanto, se você aprende a digitar, isso vai ser bastante útil quando você for utilizar um computador. Or again, it's not necessary that you maintain your bicycle in order to go cycling. Ou então, outro exemplo seria dizer que não é necessário
da sua bicicleta para você poder andar com ela. But it can be a real benefit to maintain a well-oiled machine. Mas pode ser muito benéfico se você mantiver a sua bicicleta bem lubrificada e bem mantida. Now, in exactly the same way, Christian apologetics can be of great utility even if it's not absolutely necessary for some end. Da mesma forma, a apologética cristã pode ser de grande utilidade, ainda que ela não seja indispensável para algum fim. So we need to ask concerning Christian apologetics, not only who needs it, but also what is it good for? Assim nós precisamos perguntar em relação à apologética, não apenas quem precisa dessa disciplina, mas também para que ela serve. What is Christian apologetics? O que é apologética cristã? Christian apologetics may be defined as that branch of Christian theology which seeks to provide a rational warrant for Christianity's truth claims. Então, pode ser definida como o ramo da teologia cristã que procura oferecer um respaldo, um aval racional para as alegações de verdade do cristianismo. Now, I wholeheartedly agree with contemporary so-called Reformed epistemologists like Alvin Plantinga that apologetic arguments and evidence are not, in fact, necessary in order for Christian belief to be rational. Agora concordo plenamente com epistemólogos reformados dos dias de hoje, como Alvin Plantinga, que os argumentos e as evidências da apologética não são indispensáveis para que a crença cristã seja respaldada para qualquer pessoa. The contention of theological rationalists, or as they're sometimes misleadingly called, evidentialists, that Christian faith is irrational in the absence of positive evidence, is difficult to square with Scripture. A proposição de racionalistas teólogos ou evidencialistas, como são erroneamente chamados hoje em dia, segundo a qual a fé cristã é irracional sem as evidências seguras, é algo difícil de conciliar com as Escrituras. Scripture seems to teach that faith in Christ can be immediately grounded in the inner witness of the Holy Spirit, so that argument and evidence become unnecessary. As Escrituras parecem nos ensinar que a fé em Cristo pode ser imediatamente fundamentada no testemunho do Espírito Santo no interior do cristão, de modo que os argumentos e as evidências se tornam dispensáveis. So, I do not in fact think that Christian apologetics is necessary in order for Christian belief to be warranted. Assim, eu não acredito que a apologética cristã seja necessária para respaldar a fé, a crença cristã. But it doesn't follow that Christian apologetics is therefore useless or of no benefit in warranting Christian belief. Mas nós não podemos concluir com isso que ela seja inútil ou que não tenha nenhum benefício em respaldar para nós as crenças cristãs. If the arguments of natural theology and Christian evidences are successful, then Christian belief is warranted by such arguments and evidence for the person who grasps them. Se os argumentos da teologia natural e das evidências cristãs forem bem-sucedidos, a crença cristã é avalizada por esses argumentos e evidências para a pessoa que os apreende e compreende. And that is the case even if the person would still be warranted in their absence. E esse é o caso também, mesmo que a pessoa seja respaldada nas suas crenças, na ausência desses argumentos e dessas evidências. Such a person is doubly warranted in his beliefs in the sense that he has two sources of warrant. Essa pessoa recebe então um duplo aval em sua crença cristã, já que ela dispõe então de duas fontes de respaldo.
the witness of the Holy Spirit, and apologetic arguments and evidences. O testemunho do Espírito Santo e as evidências e as argumentações da apologética. Now, one can envision great benefits from having such a dual warrant of one's Christian beliefs. Agora é possível nós imaginarmos os grandes benefícios que há em termos esse duplo aval das crenças cristãs. Having sound arguments for the existence of a creator and designer of the universe, or evidence for the historical credibility of the New Testament records of Jesus' life, in addition to the witness of the Spirit, could increase the believer's confidence in the veracity of Christian truth claims. Ter argumentos sólidos para a existência de um Criador e projetista do universo, ou ter evidências para a credibilidade histórica do testemunho interior do Espírito Santo pode aumentar a confiança na veracidade das alegações do cristianismo a respeito do que seja. Moreover, the availability of independent warrant for Christian truth claims apart from the Spirit's witness could help to predispose the unbeliever to respond to the drawing of the Holy Spirit when he hears the gospel. Além do mais, a disponibilidade de um aval independente para as alegações de verdade do cristianismo sem o testemunho do Espírito poderia ajudar a predispor um descrente a atender o convite do Espírito quando ouvisse o Evangelho. Similarly, it could provide the believer with additional support in times of spiritual dryness or doubt when the Spirit's witness seems eclipsed. Além disso, poderia fornecer ao crente um apoio intelectual em tempos de sequidão espiritual ou de dúvida, quando o testemunho do Espírito parece obscurecido. And one could doubtless think of many other ways in which the possession of such a dual warrant for Christian beliefs would be very beneficial. E é possível, sem dúvida, imaginar inúmeras outras formas em que a posse desse duplo aval para as alegações do cristianismo seria, na verdade, benéfica. So, the question is, do the argument of natural theology and Christian evidences warrant Christian belief? Então fica aqui para nós a pergunta: a teologia natural e as evidências cristãs servem de aval para a crença cristã? Well, I think that they do. Bem, eu acredito que sim. In my published work, I've formulated and defended versions of the cosmological, teleological, moral, and ontological arguments for God's existence. Nos trabalhos que publiquei, formulei e defendi versões dos argumentos cosmológico, teleológico e ontológico para a existência de Deus. I've also defended theism against the most prominent objections lodged by atheist thinkers to belief in God, such as the problem of evil, the hiddenness of God, and the coherence of theism. E também defendi o teísmo contra as principais objeções que foram levantadas por pensadores ateístas em torno da crença em Deus, como, por exemplo, o problema do mal, o ocultamento de Deus e a coerência do teísmo. Furthermore, I've argued for the authenticity of Jesus' radical personal claims and the historicity of his empty tomb, his post-mortem appearances to various individuals and groups, and the unexpected belief of the earliest disciples that God had raised him from the dead. Além disso, procurei defender a autenticidade das afirmações radicais de Jesus a respeito de si mesmo e a historicidade do seu túmulo vazio, ou seja, suas aparições pós-morte e a inesperada crença dos primeiros discípulos de que Deus o havia ressuscitado dos mortos. Moreover, I've used the standard criteria for assessing historical hypotheses to argue that the best explanation of these facts is the one given by the disciples themselves, namely, God raised Jesus from the dead. Além disso, argumentei usando os critérios padrão para avaliar as hipóteses históricas, afirmando que a melhor explicação para esses fatos é aquela dada pelos próprios discípulos. Deus ressuscitou Jesus
dentre os mortos. Now, if these arguments are correct, then belief in Christian theism is warranted by natural theology and Christian evidences, as well as by the inner witness of the Holy Spirit. Se esses argumentos então estão corretos, a crença no teísmo cristão é respaldada tanto pela teologia natural e pelas evidências cristãs, quanto pelo testemunho interno do Espírito Santo. So, while apologetic arguments are not necessary for knowledge, they are sufficient. Então, embora os argumentos apologéticos não sejam indispensáveis para sabermos que o cristianismo é verdadeiro, eles são suficientes. And this dual warrant for Christian belief can be of great benefit. E esse duplo aval para as crenças cristãs pode ser de grande benefício para nós. Hence, the success of so-called Reformed epistemology and the failure of theological rationalism in no way imply that apologetics is useless or unimportant. Assim, o sucesso da epistemologia reformada e o fracasso do racionalismo teológico de forma alguma implicam que a apologética seja inútil ou mesmo sem importância. Moreover, even if Christian apologetics is not necessary with regard to warranting Christian belief, still, Christian apologetics may be useful and perhaps even necessary with respect to certain other ends. Mais do que isso ainda que a apologética cristã não seja necessária para respaldar ou avalizar a crença cristã, a apologética cristã pode ser útil e mesmo indispensável para muitos outros fins. Permit me to mention 3 ends with respect to which Christian apologetics plays a vital role in their realization. Permita-me mencionar 3 fins para cuja concretização a apologética cristã desempenha um papel fundamental. Number 1, shaping culture. Número 1, moldar a cultura. Apologetics is useful and may even be necessary in order for the gospel to be effectively heard in Western society today. A apologética é útil e pode muito bem ser até mesmo indispensável para que o Evangelho seja eficazmente ouvido na sociedade ocidental de hoje. In general, Western culture is deeply post-Christian. Em geral, a cultura ocidental é profundamente pós-cristã. It is the product of the Enlightenment, that 18th century movement of thought which introduced into European culture the leaven of secularism that has by now permeated Western society. É produto do iluminismo, aquela ideia do século XVIII que introduziu na cultura europeia o fermento do secularismo que a essa altura já impregnou toda a sociedade ocidental. Enlightenment was free thought, that is to say, the pursuit of knowledge by means of unfettered human reason alone. O grande marco do iluminismo era o livre pensamento, ou seja, a busca do conhecimento exclusivamente pela razão, totalmente irrefreada. Now, while it's by no means inevitable that such a pursuit must lead to non-Christian conclusions, and while most of the original Enlightenment thinkers were themselves theists, it's been the overwhelming impact of the Enlightenment mentality that Western intellectuals do not consider theological knowledge to be possible. Embora não seja de modo algum inevitável que essa busca leve a conclusões não cristãs, e embora também a maioria dos pensadores iluministas fossem eles mesmos teístas, o impacto esmagador da mentalidade iluminista foi que os intelectuais ocidentais não mais consideram possível o conhecimento teológico. Theology, for them, is not a source of genuine knowledge and therefore is not a science. Para eles, a teologia não é uma fonte de conhecimento genuíno e, portanto, não é ciência. Reason and religion are at odds with each other. A razão e a religião estão, portanto, em mútua contradição.
The deliverances of the physical sciences alone are taken as authoritative guides to our understanding of the world. As considerações da física exclusivamente são tidas por si sós como guias abalizados para entendermos o mundo. And the confident assumption is that the picture of the world, which emerges from the genuine sciences, is a thoroughly naturalistic picture. E a suposição inquestionável que se faz é que a imagem do mundo é uma imagem completamente naturalista. The person who follows reason unflinchingly to its end will be atheistic, or at least agnostic. Quem segue resolutamente até o fim, em busca da razão, acaba por se tornar ateu, ou na melhor das hipóteses, agnóstico. Now, why are these considerations of culture important? Agora, por que importam essas considerações acerca da cultura? Simply because the gospel is never heard in isolation. Simplesmente porque o evangelho jamais é ouvido isoladamente. It is always heard against the backdrop of the cultural milieu in which one lives. Ele é sempre ouvido em relação ao contexto cultural no qual nós vivemos. A person raised in a cultural milieu in which Christianity is still seen as an intellectually viable option will display an openness to the gospel which a person who is secularized will not. A pessoa que cresce num contexto cultural em que o cristianismo ainda é visto como uma opção intelectualmente viável, demonstrará uma abertura diante do evangelho que a pessoa secularizada não poderá mostrar. For the secular person, you may as well tell him to believe in fairies or leprechauns as in Jesus Christ. Para a pessoa secularizada, seria mais fácil você pedir que acreditasse em fadas ou duendes do que em Jesus Cristo. Or to give a more realistic illustration, it's like you're being approached on the street by a devotee of the Hare Krishna movement who invites you to believe in Krishna. Ou, para dar uma ilustração mais realista, é como se fôssemos abordados na rua por um adepto do Hare Krishna que nos convidasse para crermos em Krishna. Such an invitation strikes us as bizarre, freakish, maybe even amusing. Um convite como esse pareceria para nós muito estranho, exótico e até mesmo engraçado. But to the person on the streets of Delhi or Mumbai, such an invitation might be a cause for serious reflection. Mas para uma pessoa nas ruas de Delhi ou de Bombaim, esse convite, suponho eu, pareceria bastante razoável e levaria essa pessoa a considerar seriamente aquele convite. I'm told that in Brazil, the segment of the population which is growing fastest is the segment classed as non-religious. Eu ouvi falar que no Brasil o segmento da população que mais cresce é aquele segmento que nós classificamos de não religioso. And should this slide into secularism continue, what lies ahead is already evident in Europe. E se essa descida em direção ao secularismo continuar no Brasil, o que acontecerá é aquilo que nós já vemos acontecer. Although the majority of Europeans maintain a nominal affiliation with Christianity, only about 10% are practicing. Half of those are evangelical in their theology. Embora a maioria dos europeus permaneça nominalmente afiliada ao cristianismo, somente cerca de 10% são crentes praticantes e menos da metade desses são evangélicos conservadores em sua teologia. The most significant trend in European religious life is the growth of those classed as non-religious, from effectively 0% of the population in 1900 to over 22% today. A tendência mais significativa na afiliação religiosa europeia é o crescimento daqueles classificados justamente como não religiosos, de 0% da população em 1900 para mais de 22% nos dias de hoje. As a result, evangelism is immeasurably more difficult in Europe. Consequentemente, a evangelização é imensuravelmente mais difícil na Europa.
Having lived for 13 years in Europe, where I spoke evangelistically on university campuses across the continent, I can testify personally to how hard the ground is. Depois de ter vivido 13 anos na Europa, onde palestrei com uma abordagem evangelística em várias universidades por todo o continente, eu posso dizer que sou testemunha de quão endurecido é o solo da Europa. It's difficult for the gospel even to get a hearing. É difícil que o evangelho sequer seja ouvido. For example, I recall vividly that when I spoke at the University of Porto in Portugal, the students were so incredulous at the prospect of a Christian intellectual with 2 European doctoral degrees that they actually suspected that I was an imposter. Por exemplo, lembro claramente que quando eu palestrei na Universidade de Porto, em Portugal, era tão difícil os alunos sequer acreditarem na possibilidade de existir um intelectual cristão com 2 títulos de doutor em 2 universidades europeias, que chegaram a suspeitar de que eu fosse um impostor. They even telephoned the University of Louvain in Belgium, where I was a visiting researcher, to confirm that I was actually affiliated with the university. Eles chegaram a telefonar para a Universidade de Louvain, na Bélgica, onde eu era pesquisador visitante, para confirmar a minha filiação com aquela instituição. I think many of them had never seen a Christian philosopher before. Muitos deles nunca tinham sequer visto um filósofo cristão antes. And it's for that reason that those who depreciate the value of apologetics because no one comes to Christ through arguments are so short-sighted. E é por essa razão que os cristãos que depreciam o valor da apologética, ninguém vem a Cristo por meio de argumentos intelectuais, esses cristãos têm, na verdade, uma visão muito limitada. For the value of apologetics extends far beyond your immediate evangelistic contact. Porque o valor da apologética vai muito além dos contatos evangelísticos imediatos que você tem. It is the broader task of Christian apologetics to create and sustain a cultural milieu in which Christianity can be heard as an intellectually viable option for thinking men and women. A tarefa mais ampla da apologética cristã é justamente ajudar a criar um contexto cultural em que o evangelho possa ser ouvido como uma opção intelectualmente viável para homens e mulheres pensantes. In 1913, in his article Christianity and Culture, the great Princeton theologian J. Gresham Machen rightly declared, and I quote, Em 1913, num artigo intitulado Cristianismo e Cultura, o grande teólogo de Princeton, J. Gresham Machen, afirmou corretamente aquilo que vou citar para você. False ideas are the greatest obstacle of the gospel. We may preach with all the fervor of a reformer and yet succeed only in winning a straggler here and there if we permit the whole collective thought of the nation to be controlled by ideas which prevent Christianity from being regarded as anything more than a harmless delusion. Machen diz, as ideias infundadas são o maior obstáculo à aceitação do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador e ainda assim só conseguir ganhar uma alma aqui e ali se permitirmos que todo o pensamento coletivo da nação seja controlado por ideias que impedem que o cristianismo seja visto como nada mais que uma ilusão inofensiva. Unfortunately, Machen's warning went unheeded, and biblical Christianity in America retreated into the intellectual closets of cultural isolationism, from which we've only recently begun to reemerge. Infelizmente, o alerta de Machen não foi ouvido. E o cristianismo bíblico lá nos Estados Unidos, em geral, se recolheu intelectualmente no esconderijo do isolamento cultural, do qual só recentemente nós começamos a sair. Brothers and sisters, this need not happen.
Irmãos e irmãs, não há necessidade de que algo assim aconteça. We are living at a time when Christian philosophy is experiencing a veritable renaissance, revitalizing natural theology. Nós estamos vivendo uma época em que a filosofia cristã está experimentando um grande avivamento, um verdadeiro renascimento que está revitalizando a teologia natural. At a time when science is more open to the existence of a transcendent creator and designer of the universe than at any time in recent memory. Uma época em que a ciência está mais aberta à existência transcendental de um criador e projetista do universo, mais do que em qualquer outra época de que nós tenhamos lembrança. And at a time when biblical criticism has embarked upon a new quest of the historical Jesus, which treats the Gospels seriously as valuable historical sources for the life of Jesus, and has confirmed the main outlines of the portrait of Jesus painted in the Gospels. E numa época em que a crítica bíblica tem renovado a busca pelo Jesus histórico, que trata os evangelhos seriamente como fontes históricas da vida de Jesus e também confirma as principais características do Jesus retratado nos evangelhos. What an exciting time to be alive and to be working in Christian apologetics. Que empolgante estarmos vivos num momento como esse e podemos participar e trabalhar ativamente com a apologética cristã. We are well poised intellectually to help shape our culture in such a way that the gospel can be heard as an intellectually viable option for condições de ajudar para que assim possamos reconquistar um fundamento perdido, para que o Evangelho possa ser ouvido como uma opção viável intelectualmente para pessoas pensantes. It is vitally important that we Christians preserve a culture in which the gospel can be heard as a living option for thinking people, and apologetics will be front and center in bringing about that result. É de fundamental importância que nós preservemos uma cultura na qual o Evangelho possa ser ouvido como essa opção que faz sentido para as pessoas pensantes. E a apologética estará na dianteira e no centro para ajudar a gerar esse resultado. Number 2, strengthening believers. Número 2, fortalecer os crentes. Not only is apologetics vital in shaping culture, but it also plays a vital role in the lives of individual persons. Não apenas a apologética é vital para moldar a cultura, mas também ela exerce um papel vital na vida de cada pessoa. And one of those roles will be strengthening believers. E um desses papéis será fortalecer os crentes. You see, emotions will only carry you so far in the Christian life. And then you're going to need something more substantive. Porque você vê, as emoções só podem levá-lo. Depois disso, você certamente vai precisar de algo mais substancial. Apologetics can help to provide some of that substance. E a apologética ajuda a fornecer parte dessa substância. As I speak in churches around the country, I frequently meet parents who approach me after the service and say something like this. Ao falar pelo país, muitas vezes ao redor dos Estados Unidos, muitas vezes eu me encontro com pais após um culto ou uma palestra que me dizem mais ou menos assim: Oh, if only you'd been here 2 or 3 years ago. Como eu gostaria que o senhor tivesse estado aqui 2 ou 3 anos antes. Our son or our daughter had questions about the faith which no one in the church could answer, and now he's lost his faith and is far from the Lord. Nosso filho ou a nossa filha tinha perguntas sobre a fé que ninguém na igreja conseguia responder, e agora ele ou ela está longe, perdeu a fé e se afastou do Senhor. It just breaks my heart to meet parents like this. Isso simplesmente parte o meu coração quando eu encontro pais como esses. It's so unnecessary.
É algo que simplesmente não precisaria acontecer. As I travel, I've also been amazed to meet other people who've told me of how they've been prevented from apparent apostasy through reading an apologetic book or seeing a video of a debate. Ao viajar também tenho conhecido pessoas que me disseram como foram impedidas de apostatar por lerem um livro de apologética ou assistirem ao vídeo de um debate. And in their case, apologetics has been the means by which God has brought about their perseverance in the faith. E no caso dessas pessoas, a apologética tem sido justamente o meio utilizado por Deus para fazer com que essas pessoas sejam capazes de preservar na fé. Now, of course, apologetics cannot guarantee perseverance. Agora, é claro que a apologética não é capaz de garantir a perseverança. It can help, and in some cases, it may even be necessary. Mas ela pode ajudar, em alguns casos, talvez seja até mesmo necessária. Some years ago, I had the privilege of speaking at Princeton University on arguments for the existence of God. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de palestrar na Universidade de Princeton, falando sobre argumentos a favor da existência de Deus. And after my lecture, I was approached by a young man who wanted to talk to me. E depois de uma das minhas palestras, um jovem que queria falar comigo se aproximou de mim. And he was obviously trying to hold back the tears. E era evidente que ele estava tentando segurar as suas lágrimas. He told me how a couple of years before he had been struggling with terrible doubts and was on the brink of abandoning his faith. Ele me contou que alguns anos antes ele estava lutando terrivelmente com dúvidas a respeito da fé e como ele estava prestes a abandonar a sua fé. And then someone gave him a video of one of my debates. E alguém lhe entregou um vídeo com alguns dos meus debates. And he said, "It saved me from losing my faith. I cannot thank you enough." E ele disse, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor porque aquele vídeo me salvou de perder a minha fé. I said it was the Lord who saved you from falling. Eu disse, mas foi Deus que o salvou e o impediu de cair. Yes, he replied, but he used you. I cannot thank you too much. E ele disse, é verdade, mas ele usou o Senhor. Eu não posso agradecer, não tenho como agradecê-lo suficientemente. I told him how thrilled I was for him, and I asked him about his future plans. Eu falei para ele como eu fiquei animado, empolgado com tudo aquilo que eu estava ouvindo e perguntei quais eram os seus planos. I'm graduating this year, he told me. E ele me disse, eu estou me formando este ano. And I plan to go to seminary. I'm going into the pastorate. E eu planejo entrar no seminário porque quero me tornar um pastor. Praise God for the victory in this young man's life. Glória a Deus pela vitória na vida desse rapaz. In high school and university, Christian teenagers are intellectually assaulted with every manner of non-Christian worldview, conjoined with an overwhelming relativism. No ensino médio, na faculdade, jovens cristãos são intelectualmente atacados com todo tipo de visão de mundo não cristã, que é sempre aliada a um relativismo que é, na verdade, esmagador. If parents are not intellectually engaged with their faith and do not have sound arguments for Christian theism and good answers to their children's questions, then we are in real danger of losing our youth. Se os pais não estiverem intelectualmente engajados com a fé dos seus filhos e não tiverem bons argumentos a favor do teísmo cristão, boas respostas para as perguntas que esses filhos apresentam, então estamos num verdadeiro perigo de perder a nossa juventude. It is no longer enough simply to read our children Bible stories. Basta apenas, não mais, ensinar simplesmente histórias bíblicas simples para as nossas crianças. They need doctrine and apologetics. Os nossos filhos precisam de doutrina e de apologética. Honestly, I think it's hard to understand how people today can undertake parenthood without first having studied apologetics. Para ser bem sincero,
É difícil entender como as pessoas hoje podem sequer arriscar ser pais sem ter estudado apologética. Unfortunately, our churches have often dropped the ball in this area. Infelizmente, as nossas igrejas jogaram a toalha nessa área. It's insufficient for youth groups and Sunday school classes to focus on entertainment, worship experiences, and simpering devotional thoughts. Não é suficiente que grupos de jovens e escolas dominicais fiquem focados meramente em entretenimento e pensamentos devocionais que às vezes são até pouco profundos ou bobos. We've got to train our kids for war. Nós temos de adestrar os nossos filhos para a guerra. How dare we send them out to public high school and university armed with rubber swords and plastic armor? Como que nós podemos sequer ousar enviar os nossos filhos para o ensino médio, para as universidades, armados com espadas de borracha e armaduras de plástico? The time for playing games is past. Acabou já o tempo de brincar. But Christian apologetics does much more than just safeguard against lapses. Mas a apologética cristã faz muito mais do que simplesmente nos salvaguardar de quedas, deslizes ou afastamentos em relação a Deus. The positive, upbuilding effects of Christian apologetics is even more evident. Os efeitos positivos e edificantes da formação acadêmica em apologética são ainda muito mais evidentes. I see this all the time on the university campuses where I debate. Eu vejo isso toda hora nas universidades pelas quais eu passo e eu participo de debates. The Canadian theologian John Stackhouse once remarked to me that these debates are really a westernized version of what missiologists call a power encounter. O teólogo canadense John Stackhouse uma vez comentou comigo que esses debates seriam uma versão ocidentalizada daquilo que os missionários normalmente chamam de encontros de poderes. I think that's a very perceptive analysis. E creio que essa seja uma análise bastante perspicaz. As the Christian faith emerges victorious in these contests, Christian students come away with a renewed confidence in their faith, their heads held high, proud to be Christians and bolder in speaking out for Christ on their campus. Os estudantes cristãos saem desses encontros com uma confiança renovada em sua fé, de cabeça erguida, orgulhosos de serem cristãos e confiantes ao falar de Cristo lá nos seus contextos universitários. Sometimes after a debate, students will say, I can't wait to share my faith in Christ. Às vezes, depois de um debate, nós ouvimos os alunos dizer, posso esperar para compartilhar a minha fé em Cristo. I find that many Christians do not share their faith with unbelievers simply out of fear. Eu descobri que muitos cristãos não compartilham a sua fé com os descrentes simplesmente por medo. They're afraid that the non-Christian might raise a question or an objection that they can't answer. Simplesmente têm medo de que os não cristãos façam uma pergunta ou apresentem uma objeção para a qual eles não terão nenhuma resposta. And so they choose to remain silent and hide their light under a bushel in disobedience to Christ's command. E assim eles escolhem permanecer em silêncio, escondendo a sua luz debaixo do alqueire em desobediência à ordem de Cristo. Apologetics training is a tremendous boost to evangelism. A formação em apologética é um grande impulso para o evangelismo. For nothing inspires confidence more than knowing that you've got good reasons for what you believe and good answers to the typical questions and objections that the unbeliever may raise. Pois nada inspira mais confiança e coragem do que saber que temos boas razões para crer no que cremos e boas respostas para as perguntas e as objeções que são suscitadas. Sound training in apologetics is one of the keys to fearless evangelism. Uma boa formação apologética é um dos segredos do evangelismo deste mundo. In this and many other ways, Christian apologetics helps to build up the body of Christ by strengthening individual believers.
Dessa e de muitas outras maneiras, a apologética ajuda a edificar o corpo de Cristo, fortalecendo a cada crente. Finally, number 3, evangelizing unbelievers. Por fim, número 3, evangelizar os descrentes. Now, a few people, I think, would disagree with me that apologetics strengthens the faith of Christian believers. Pessoas discordariam de mim quando digo que a apologética é capaz de fortalecer a fé dos cristãos. But many will say that apologetics is not very useful in evangelism. Mas muitos dirão que a apologética não é lá muito útil na evangelização. Nobody comes to Christ through arguments, they'll tell you. Ninguém vem a Cristo por meio de argumentos, é o que dizem. I don't know how many times I've heard this. E não sei quantas vezes eu já ouvi algo assim. Now, this dismissive attitude toward apologetics' role in evangelism is certainly not a biblical view. Agora, essa atitude negativa em relação ao papel da apologética na evangelização certamente não corresponde com a visão bíblica. As you read the Acts of the Apostles, it's evident that it was the apostles' standard procedure to argue for the truth of the Christian view with both Jews and pagans. Quando lemos Atos dos Apóstolos, é evidente que a atitude padrão dos apóstolos era argumentar a favor da veracidade da visão cristã, tanto para judeus, tanto com judeus quanto com pagãos. In dealing with Jewish audiences, the apostles appealed to fulfilled prophecy, Jesus' miracles, and especially Jesus' resurrection as evidence that he was the Messiah. Quando eles lidavam com os seus ouvintes e leitores judeus, os apóstolos recorriam a coisas como cumprimento das profecias, os milagres de Jesus e, sobretudo, recorriam à ressurreição como evidência de que ele era o Messias. When they confronted Gentile audiences who did not believe in the Old Testament, the apostles appealed to God's handiwork in nature as evidence of the existence of a creator. Quando os apóstolos se viam diante de um público gentil que não aceitava o Antigo Testamento, eles recorriam às obras das mãos de Deus na natureza como evidência da existência do Criador. Then appeal was made to the eyewitness testimony to the resurrection of Jesus to show specifically that God had revealed himself in Jesus Christ. Depois, então, eles recorriam às testemunhas oculares da ressurreição de Jesus para mostrar especificamente que Deus se revelou em Jesus Cristo. Frankly, I think that those who regard apologetics as futile in evangelism just don't do enough evangelism. Sinceramente, acredito que aqueles que consideram a apologética inútil na evangelização simplesmente muito. I suspect they've tried using apologetic arguments on an occasion and found that the unbeliever remained unconvinced. Eu tenho a impressão de que eles devem ter tentado usar argumentos apologéticos em alguma situação e a pessoa descrente que os ouviu continuou incrédula. They then draw a general conclusion that apologetics is ineffective in evangelism. E por isso tiraram a conclusão genérica de que a apologética não é eficaz na evangelização. Now, to a certain extent, such folks are just victims of false expectations. Agora, por um lado, até certo ponto, essas pessoas são, na verdade, vítimas de falsas expectativas. When you reflect on the fact that only a minority of people who hear the gospel will accept it, quando você observa e reflete no fato de que somente uma minoria das pessoas que ouvem o Evangelho de fato aceita o Evangelho, and that only a minority of those who do accept it do so for intellectual reasons, e que só uma minoria daqueles que aceitam realmente aceita por razões intelectuais, then we shouldn't really be surprised that the number of people with whom apologetics is effective is relatively small. Não deveria surpreender-nos que o número das pessoas com as quais a apologética é eficaz seja relativamente baixo. By the very nature of the case, we should expect that most unbelievers will remain unconvinced by our apologetic arguments, just as most remain unmoved by the preaching of the cross.
Pela própria natureza do caso, devemos esperar que a maioria dos descrentes permanecerá não convencida pelos nossos argumentos apologéticos, tanto quanto a maioria permanecerá intocada pela pregação da cruz. Well, you might say, well, then why bother with that minority of a minority with whom apologetics is effective? Mas aí você pode se perguntar, mas por que então a minoria da minoria com a qual é eficaz? Well, first, because every person is precious to God, a person for whom Christ died. Em primeiro lugar, porque todas as pessoas são preciosas para Deus. Cada pessoa é alguém por quem Cristo morreu. Like a missionary who feels called to reach some obscure people group, the Christian apologist is burdened to reach that minority of persons who will respond to rational argument and evidence. Assim como o missionário que se sente chamado para alcançar um grupo distante dos grandes centros populacionais, pouco conhecido, também o apologista cristão é chamado para alcançar uma minoria de pessoas que atenderão, corresponderão à argumentação e à evidência racional. But second, and here the case differs significantly from the obscure people group. Mas em segundo lugar, e aqui o caso é bastante diferente dessas pessoas que estão em localidades remotas, que são pouco conhecidas. This people group, though relatively small in numbers, is huge in influence. Esse grupo específico, esse segundo grupo de pessoas, apesar de relativamente pequeno, é de grande influência. One of these persons, for example, was C.S. Lewis. Uma dessas pessoas, por exemplo, foi C.S. Lewis. And just think of the impact that one man's conversion continues to have even today. Basta você parar e pensar no grande impacto que a conversão desse único homem continua a ter até os dias de hoje. I find that the people who resonate most with my apologetic work tend to be engineers, people in medicine, and lawyers. Eu descobri que as pessoas que mais se entusiasmam ser os engenheiros, as pessoas da área de medicina e os advogados. Such persons are among some of the most influential in our culture today. E essas pessoas estão entre os mais influentes na nossa cultura hoje em dia. So reaching this minority of persons will reap a great harvest for the kingdom of God. De forma que alcançar essa minoria de pessoas gerará uma grande colheita para o reino de Deus. In any case, the general conclusion that apologetics is ineffective in evangelism is hasty. De qualquer forma, qualquer conclusão de que a apologética seja ineficaz é precipitada. Lee Strobel recently remarked to me that he has lost count of the number of people who have come to Christ through his books, The Case for Christ and The Case for Faith. Lee Strobel recentemente me disse que perdeu já a conta de quantas pessoas se entregaram a Cristo por meio dos seus livros em defesa da fé e em defesa de Cristo. Nor, if I may speak personally, has it been our experience that apologetics is ineffective in evangelism. Tampouco, se eu puder falar pela minha experiência, a minha experiência não tem sido que a apologética é ineficaz na evangelização. We're continually seeing persons come to Christ through the means of apologetic arguments. Nós continuamos a ver pessoas vindo a Cristo por meio de argumentos apologéticos. Let me tell you about just one of these. E eu quero falar a respeito de uma dessas pessoas. Darren, when I met him, was an ardent atheist. Quando eu encontrei este rapaz Darren, ele era um ateu fervoroso. For 15 years he had been attacking Christ and God on the internet. Por 15 anos ele estava na internet atacando a Deus e ao cristianismo. He met me at a philosophy conference and we talked about arguments for the existence of God. Ele se encontrou comigo numa conferência de filosofia e nós conversamos sobre argumentos a favor da existência de Deus. And he spoke with several of my colleagues about their apologetic work. E ele também conversou com vários dos meus colegas de trabalho a respeito do trabalho apologético deles. And then this past November
November, I was stunned to receive an email called My Own Road to Damascus. E neste novembro passado eu fiquei muito impressionado com o e-mail que eu recebi dele, intitulado A Minha Própria Estrada para Damasco, in which Darren declared that he could no longer be a skeptic and an atheist. E neste e-mail Darren declarava que ele não mais podia ser um ateu. He had come to Christ and given his life to Jesus. Ele tinha vindo a Cristo e havia entregado a sua vida para Jesus. And in his testimony, this is what he wrote. E no testemunho que ele me escreveu neste e-mail, aqui está o que ele diz. The primary motivator in my change of heart from a Christ hater to a card-carrying Disciples of Christ member was apologetic arguments for God's existence. O principal motivador na minha mudança de coração, deixando de ser alguém que odiava Cristo para ser alguém agora que é um membro de uma igreja chamada Discípulos de Cristo, um membro comprometido com essa igreja, foram argumentos apologéticos a favor da existência de Deus. He says, briefly, I grew tired of the lack of explanation for the existence of the universe, moral values and duties, objective human worth, consciousness and will, and many other topics. Ele disse, rapidamente eu fiquei cansado da falta de explicação para a existência do universo, de valores morais e deveres morais, de valor humano objetivo, de consciência e vontade e muitos outros temas. He says the only valid foundation for many of those ideas is a personal, immaterial, unchanging, and unchangeable entity. Ele diz, o único fundamento válido para muitas dessas ideias é um ser que é pessoal, imaterial, imutável e constante. And so Darren quit kicking against. Então Darren continuou kicking against the goads like St. Paul. Ele ficou lutando contra os aguilhões. Deixou de lutar contra os aguilhões e se entregou a Cristo. So those who say that apologetics is not effective with unbelievers must be speaking out of their limited experience. São aqueles que dizem que a apologética não é eficaz com descrentes, devem estar falando a partir da sua experiência limitada. When apologetics is persuasively presented and sensitively combined with a gospel presentation and a personal testimony, then the Spirit of God will use it in bringing certain people to Himself. Quando a apologética é persuasivamente apresentada e combinada de forma sensível com uma apresentação do Evangelho e um testemunho pessoal, o Espírito Santo de Deus usa isso para trazer certas pessoas para si. So, in conclusion, Christian apologetics is a vital part of Christian discipleship and the theological curriculum. Para concluir, então, eu preciso dizer que a apologética cristã é parte vital do currículo teológico do discipulado. While not necessary for warranting Christian belief, it is, I believe, nonetheless sufficient for warranting Christian belief and therefore of great benefit. Apesar de não ser indispensável para garantir a crença cristã, ela é, creio eu, suficiente para respaldar, avalizar ou afiançar a crença cristã, sendo, portanto, grandemente benéfica. Moreover, apologetics plays a vital and perhaps crucial role in shaping culture, strengthening believers, and evangelizing unbelievers. A apologética, mais ainda, executa um papel vital e eu diria talvez decisivo na transformação da cultura, no fortalecimento dos crentes e na evangelização dos descrentes. For all these reasons, I am unapologetically enthusiastic about Christian apologetics. Por todas essas razões, nem preciso fazer apologética e defesa do meu grande entusiasmo pela apologética cristã. Thank you, Fabian. Thank you.